49, gente. Salmo 49, de 1 a 4. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. Tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres, os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, pedir a Ele que venha falar ao nosso coração nesta noite pela Sua palavra. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, porque podemos sempre ouvir a Tua voz quando vamos às Escrituras, e que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente e o nosso coração. O Senhor sabe do que cada um de nós necessita, o Senhor sabe da nossa aflição, do nosso medo, da insegurança de alguns também. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Que a Tua palavra possa ir ao encontro, Deus, de cada coração, pelo poder do Teu Espírito Santo, dando sabedoria, discernimento, ânimo, conforto, consolo, direção. O Senhor vem nos fortalecer nesta noite, ó Deus, pela Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós vamos dividir este salmo em 3 partes principais. A primeira do verso 1 ao 4, depois de 5 até o verso 14 e depois a partir do 15 até o verso de número 20. Então vão ser as 3 grandes divisões do nosso salmo, para de maneira didática nós compreendermos a mensagem deste salmo para o nosso coração. Primeiro ponto que eu gostaria de observar com os irmãos, do verso de número 1 a 4, é que aqui nós encontramos uma mensagem que é destinada a todos. A mensagem deste salmo é destinada a todos os homens, a todos os tipos de homens, de todas as nações, de todas as raças e classe social. O salmista inicia, Salmo 49, para quem está chegando aí, o salmista inicia dizendo assim: povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra. Então o salmista já inicia convocando, e Deus através do salmista, inspirado pelo Espírito Santo, todos os homens da terra. O que é algo interessante de nós observarmos no Antigo Testamento, porque nós sabemos que Deus se relacionava diretamente com o povo de Israel, que era o povo de Deus. Mas nós sabemos que Deus é o Deus de toda a terra. Ele não é um Deus de um povo só. Ele é o Criador de todos os homens e todos os homens estão diante de Deus de alguma forma, ou reconciliados ou em condenação. Mas todos nós fomos criados para Deus, a sua imagem e semelhança. E nós encontramos na própria promessa de Deus, feita, por exemplo, a Abraão, de que nele seriam benditos todos os povos da terra. E nós encontramos no Antigo Testamento já gentios sendo inseridos no meio do povo de Deus. A gente vê exemplos também de israelitas que não eram israelitas do coração, circuncidados no coração. E esta promessa se cumpre perfeitamente em Cristo. Nele, nós somos enxertados no verdadeiro Israel. Então aqui é uma convocação a todos os povos, a todos os moradores da terra. Então aqui a gente vê que não há diferença de nação e de raça. No verso 2 também não há diferença social. O texto diz aí: tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Então a mensagem deste salmo não é somente para todas as nações, para todas as raças, como a gente pode observar aí, mas é também para pessoas de classe mais humilde, mais simples e também de classe mais alta, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que têm dinheiro, ricos e pobres, como a própria Bíblia aí diz no verso de número 2. Então a mensagem deste salmo, e poderíamos dizer a mensagem da palavra de Deus, a proclamação da verdade do Evangelho, é para pessoas de todas as nações e de todas as classes sociais. A gente sabe que é uma tendência nossa, não sei se pela construção nossa cultural no decorrer do tempo, de pensar em missões, por exemplo, só para os mais pobres, para os lugares mais pobres, para os povos mais pobres. Tanto que se alguém diz que vai fazer missões na Europa, nos Estados Unidos e algum outro país, algum outro país rico, a gente já estranha, que a pessoa vai querer viajar, que ela quer curtir. Mas a gente tem esse erro, eu creio, porque talvez a gente pense que quem está numa situação
econômica favorável, é uma pessoa que tem educação, é uma pessoa que tem uma construção escolar melhor. Nós pensamos e tem uma certa moralidade, né? Cresceu em meio a bons costumes, que essa pessoa talvez não precise de evangelho e de salvação. Quem precisa são as pessoas pobres, né? De países pobres e por aí vai. Mas o salmista ele diz que todos precisam ouvir esta mensagem, independente da sua raça, do local onde mora, da sua classe social. E é interessante que quando a gente vai lá em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos 2, verso 11. Hoje eu vou convidar você a abrir a Bíblia porque é um estudo bíblico, né? Apesar de ser em live, mas é um estudo bíblico. Romanos capítulo 2, verso 11. Vamos ler juntos. Brincadeira. Vamos ler Romanos 2, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Verso 12. Romanos 2, 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então, Paulo está dizendo que para Deus não há acepção de pessoas. É interessante que muitas vezes a gente usa versículos desse tipo para defender algumas ideologias, né? De que Deus aceita todo mundo do jeito que está e que permaneça do jeito que está com o mesmo comportamento, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas há dois sentidos principais na Bíblia, né, em que Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro é no seu juízo. Deus julga todos igualmente, né? Deus não faz acepção de pessoas. Creio que é isso que Paulo está dizendo em Romanos 2. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que Paulo vai dizer mais à frente. E um outro sentido que não há acepção de pessoas, porque a salvação também é destinada a todo tipo de pessoa. Mas para que haja uma salvação completa, né? Cristo salva tanto da culpa quanto da corrupção do pecado, né? Na culpa é a justificação e na corrupção é o processo de santificação. Então, creio que esses são os dois sentidos principais de Deus não faz acepção de pessoas. Deus julga todos igualmente e também salva sem mérito algum no homem. Em Atos, capítulo 10, 34... Vai lá em Atos 10, 34, Pedro ali no seu discurso, né, observa isto acerca da salvação. Atos 10, 34. Diz aqui, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, aqui no contexto de salvação. Ok, então essa mensagem é uma mensagem a todos, né? Povos todos escutai, dai ouvidos, moradores todos da terra. Verso 3, que nós ainda não meditamos, né? Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. É interessante que ele se propõe a cantar essa revelação de Deus, né? Ele faz essa referência a parábolas, a enigmas. É como se ele tivesse recebido uma revelação da parte de Deus e agora ele vai proclamar em termos judiciosos, né? Mas ele vai cantar, né? Ao som da harpa ele vai proclamar estas verdades. E é o que Jesus nos ordena também a fazer, né? Em Mateus 28 nós encontramos a ordem de pregar o evangelho a toda criatura, né? Sem distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ainda lá em Romanos 10, 17, não precisa abrir, mas a Bíblia lá diz que Deus usa a pregação para salvar. A fé vem pela pregação e pela palavra de Cristo, né? Pregação da palavra de Cristo. É importante o nosso exemplo? O nosso exemplo tem que acompanhar a pregação. Ela, de certa forma, dá uma autoridade à nossa pregação. Mas a fé não vem pelo exemplo, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O último texto nesse primeiro ponto está lá em Atos 17, 30 e 31. Para quem está chegando agora, nós estamos meditando no Salmo 49, versos de 1 a 4. Atos 17, 30 e 31. Vocês conhecem bem esse contexto de Atos, que é quando Paulo está pregando em Atenas aos gentios. E no final do seu discurso ele diz o seguinte, Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça,
por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo aqui está dizendo, né, que Deus convoca, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ele convoca todos os homens, de toda a parte, que se arrependam. Então, voltando lá ao Salmo 49, nós encontramos lá esse princípio desde o Antigo Testamento, de que Deus é um Deus não geográfico, limitado geograficamente, mas ele é um Deus de toda a terra. Então a sua palavra tem que ser proclamada em toda a terra, a todas as nações, não importando a raça, não importando a cor e também não importando a classe social, né? Tanto plebeus como os de fina estirpe. Salmo 49, verso 2. Então, o primeiro ponto deste Salmo 49 é que ele é uma mensagem a todos, uma mensagem a todos. Mas o segundo ponto deste Salmo, dos versos 5 ao verso 14, aqui o salmista fala de uma realidade na vida de todos, né? Primeiro é uma mensagem a todos e agora é a realidade de todos. E algo aqui estava incomodando o coração do salmista. Ele estava angustiado. Ele estava sofrendo tribulação e tudo nos indica que, ou se talvez ele não estivesse sofrendo na própria pele, era algo que ele estivesse presenciando ou já tivesse presenciado, era algo que poderia ocorrer. E a gente sabe que pode ocorrer e ocorre também nos nossos dias. Porque ele parece estar sendo atribulado pela opressão, né, de outras pessoas sobre ele. Ele diz no verso 5, Salmo 49, 5: Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Então ele faz uma pergunta retórica aqui no verso de número 6, 5 e 6. É como se ele estivesse pregando para ele mesmo, né? Por que eu vou temer nos dias da tribulação, por causa daqueles que me oprimem, né? Que trazem sofrimento na minha vida? E ele se refere a essas pessoas como sendo idólatras do dinheiro, né? Que confiam nos seus bens, nos seus recursos. Embora a situação do salmista ou a situação que ele esteja observando seja esta, eu creio que a gente também pode aplicar a outras situações na nossa vida. E a gente também pode se perguntar, por que eu vou temer? Por que eu terei medo no dia da tribulação? Será que eu tenho razões, oi Jefferson, será que eu tenho razões para temer no dia da tribulação? Aí ele vai explicar e argumentar um pouco do porquê ele não precisa temer. Salmo 49, a partir do 7, ele diz: Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Nesta parte aqui deste salmo, nós vamos encontrar, acho que, três momentos principais, né? O salmista vai falar da brevidade da vida, que é uma realidade a todos. Ele vai falar da morte, que também é uma realidade a todos. E ele vai falar da impotência dos nossos recursos, vamos dizer assim, a todos, né? Como os nossos recursos, por mais avançados que sejam, não podem fazer nada quando a morte chega a todos nós. Ele vai dizer sobre esta realidade, por exemplo, se lá no verso 1 a 4 ele falou que essa mensagem é para todos, independente de raça, independente de situação financeira, ele também vai dizer que no verso 10, tanto vê-se morrer os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto. Ambos vão morrer. Ambos vão ter a mesma finalidade, né? Não há como fugir disso. É uma realidade que vai chegar a todos. E o argumento aqui do salmista é que por mais que estes homens, né, tenham recursos, por mais que eles confiem na sua força, né, no seu jeito, talvez na sua fama, no seu dinheiro, no seu poder, no seu estudo, mas é algo inevitável a todos nós.
ele até chega a dizer no verso 8, né? Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, né? Então será algo inevitável. O salmista então contempla aqui a nossa fragilidade, né? A brevidade da nossa vida e a impotência dos nossos recursos. E ele vai dizer que se nós colocarmos o nosso coração neste mundo, né, nestas coisas, e confiarmos em nós mesmos, nós estamos sujeitos a nos frustrarmos. Ele diz aí no verso de número 11, né, o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Ele está dizendo que o ser humano é tão focado nesta vida, como se ele fosse viver aqui para sempre, né? Como se ele não fosse morrer, como se nós fôssemos construir aqui toda a nossa esperança e colocar o nosso coração nessa vida passageira, que os homens até dão o nome às suas terras, né? Às suas posses. Eu creio que não há nada de errado em nós colocarmos nome, não é isso que o salmista está dizendo, mas eu acho que é uma questão muito mais profunda das motivações do nosso coração, né? O ser humano tem uma sede de eternidade, de se eternizar, né? Nós temos um grande problema em relação ao fato de que a vida é passageira. E eu entendo que parte desse problema é de algo natural que Deus fez, né? A forma como Deus criou o homem. Se nós olharmos lá em Eclesiastes, abre a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, verso 11. A palavra de Deus vai dizer assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que se possa descobrir as obras que Deus fez desde o início, ou desde o princípio até o fim. Então quem colocou esta sede de eternidade no coração do homem foi Deus. Mas qual é o problema? O pecado nos leva a querer uma eternidade sem Deus, a querermos fama e nos perpetuarmos por nós mesmos. É o que ocorreu, por exemplo, lá na Torre de Babel, né, quando o homem queria fazer o seu nome grande, né, a motivação de construir uma torre que fosse até o céu, que eles fizessem o nome deles grande, que eles se perpetuassem. Então essa é a motivação no coração que o salmista aqui observa e condena e chama de estultícia, né, de loucura, quando o homem coloca o seu coração nestas coisas que são passageiras, né, que não têm permanência eterna. E ele vai dizer então que ninguém pode pagar o resgate. Ele diz aí no verso 8 e 9, né? Não há dinheiro, não há poder, não há recursos que possam salvar o homem do poder da morte. O homem, por mais rico que seja, e a gente tem exemplos disso em toda a história, não precisa da gente aí quebrar a cabeça para olhar para algo que é óbvio. A gente sabe que tem muitas pessoas aí, né, a gente já ouviu notícias, né, já viu até matérias sobre isso, reportagens, né, de pessoas aí que estariam congelando seus corpos para poder um dia, quem sabe, a ciência avance ao ponto de poder talvez colocar consciência nesses corpos. É o desejo do homem de permanecer aqui, né, de eternizar a sua vida aqui, mas é uma eternidade sem Deus, porque os seus olhos estão voltados para este mundo. Verso 3 ele vai dizer: tal proceder é estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Quando eu li esse versículo eu me lembrei lá de Romanos, capítulo 1, verso 32, quando Paulo fala das consequências do homem negar a Deus e querer andar por ele mesmo. Quando ele rejeita a Deus, né, pelo conhecimento e pela revelação que Deus dá, e as consequências do pecado, né, desta rebelião. E após listar ali vários pecados que nós cometemos, estamos sujeitos a cometer, né, nós falando de maneira geral, né, o ser humano sem Deus, no verso 32 ele vai dizer o seguinte, Romanos 1,32: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E parece que
este versículo se assemelha muito ao texto que nós lemos, né? Tal proceder a estutícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. É interessante que o pecador sempre procura um outro pecador, né, para amenizar a sua consciência. Porque é fato que quanto mais pessoas fazem o que nós fazemos, mais nós nos sentimos tranquilos, né, com a nossa consciência. É difícil a gente pecar sozinho. Paulo não, o salmista diz isso, se não me engano, no Salmo 14, né, que eles se corrompem juntamente. Geralmente a gente procura alguém para se corromper junto, para amenizar a nossa consciência, né, pela coletividade, fazendo a mesma coisa, né, tendo a mesma prática. Aí o salmista aqui vai jogar a realidade na nossa cara, quando ele vai dizer no verso 12 o seguinte: todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. O salmista aqui ele vai comparar o homem com o animal, mas a gente tem que ter muito cuidado aqui, porque a gente não pode se esquecer do todo da palavra de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus, ele não é simplesmente um animal racional, evoluído, ele é um ser distinto, né, criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não possui, não se torna, mas ele é a imagem e semelhança de Deus. E mesmo que o pecado tenha corrompido, ele não deixou de ser imagem e semelhança de Deus. E um dos textos bíblicos que mais traz esse equilíbrio para nós é o Salmo 8, que ao mesmo tempo fala da pequenez, da fragilidade do homem, né? Quem é o homem para que dele te lembres? O filho do homem para que o visites? Mas ao mesmo tempo diz: no entanto fizeste um pouco menor do que Deus. O sentido ali não é que nós somos semideuses, pequenas divindades, mas que Deus nos criou como seres responsáveis, à sua imagem e semelhança, e como vice-regentes, né, na teologia reformada da criação, né? Nós refletimos a Deus, temos capacidade de governar, de administrar, de sermos criativos, de explorar a criação, de desenvolvê-la, de nos relacionarmos. Então é nesse sentido, né? Nós portamos a imagem de Deus. Então não é que o salmista aqui está nos igualando aos animais, senão seria uma visão naturalista simplesmente, né? Materialista, do acaso, né, que nós somos apenas fruto da evolução, do Big Bang, nada mais do que isso. Não é isso que o salmista aqui está nos dizendo, mas ele está dizendo que, humanamente falando, né, quando nós olhamos para o homem e para o animal, eles parecem ter o mesmo destino, né? Ambos vão morrer, o corpo vai ser sepultado, vai apodrecer, e nesse mesmo dia ele vai perecer. E não é a primeira vez que a Bíblia faz isso. Olha lá em Eclesiastes 3, ou na primeira não, pelo menos a única, né? Eclesiastes 3, 16 em diante. Eclesiastes capítulo 3, 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda boa obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, assim sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirigem para cima, e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então aqui também Eclesiastes, e a gente sabe que muitas vezes Salomão olha para a vida e tira conclusões, né, como um homem tentando buscar sentido nas coisas deste mundo, né, na criação sem o Criador. E ele sempre vai chegar à conclusão de que há coisas boas, trazem prazer, muitas vezes as pessoas usam de maneira pecaminosa, muitas vezes usam de maneira saudável. Salomão se lançou nessa busca pelo sentido da vida, mas ele chega à conclusão que as coisas deste mundo, embora tragam alegria e prazer, sem Deus elas são vaidade. Por quê? Uma das coisas principais, um dos argumentos principais de Salomão é que a morte põe um fim em tudo isso. Então parece não haver sentido o prazer, a alegria, a moral, sem uma perspectiva
eterna. Mas vira e mexe, Salomão olha além do sol, né? Deus, pela graça, o faz olhar além do sol. E no verso 21 ele já nos dá uma pista quando ele faz essa pergunta. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Então parece que, embora haja uma semelhança, há também uma diferença, né? O fôlego dos homens sobe para cima. Aí nós vamos lá em Eclesiastes 12:7, e Salomão vai dizer: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, no fim das contas, embora haja uma semelhança, há também diferenças. Agora no Salmo 104:29, corra lá no Salmo 104, verso 29, que o salmista vai dizer assim: se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Então é isso que o salmista aqui está dizendo. Voltando lá ao Salmo 49, o salmista está ali argumentando que ele não precisa temer nos dias de tribulação, né? Mesmo que estes homens que estão oprimindo, né, confie nas suas riquezas, nas suas glórias, no seu poder. Estas coisas são insuficientes diante da realidade que chegará para todos nós. Isto não trará nenhuma vantagem no final das contas, porque todos vão morrer. Nós não vamos ficar aqui para semente. Nós temos uma vida aqui passageira. Então ele fala que a brevidade da vida é uma realidade para todos, a morte é uma realidade para todos e a insuficiência dos nossos recursos é uma realidade para todos. É chocante o que ele vai dizer aí no verso 14. Olha aí o que o salmista diz, Salmo 49:14. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, e a sepultura é o lugar em que habitam. Olha que interessante, que figura assim forte, né? A morte é o seu pastor, né? Eles são conduzidos à sepultura. A ideia de que é algo inevitável, né? De que um dia nós vamos morrer. Pessoal, eu creio que nós como cristãos não temos um pensamento suicida, né? Não somos masoquistas, nós não gostamos do sofrimento pelo sofrimento em si, mas nós nos alegramos pelos propósitos de Deus no sofrimento. E nós, se eu não me engano, não sei se foi Tozer, um outro teólogo, que diz, né, que a única coisa que a morte pode fazer para um cristão é entregá-lo a Cristo. Mas é fato que a morte é uma realidade para todos nós. A única diferença na vida do cristão, que nós vamos ver mais à frente, é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós morremos não mais como condenação, mas para o cristão é completar a carreira, né? Morarmos com Cristo, é sermos levados por Cristo Jesus, aguardando a ressurreição do corpo, a ressurreição final. Mas olha que interessante no verso 14, quando o salmista diz: a sua formosura se consome. Então, por mais que a gente possa se cuidar e deva se cuidar, mas a gente sabe que essa vida é passageira, né? A beleza é passageira, a fama, a glória, o poder, tudo aqui é passageiro, e a sepultura vai consumir tudo isto. Depois você pode ler aí o Salmo 90, que descreve muito bem isso daqui que nós estamos falando, especialmente quando o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então eu creio que dos segredos que a Bíblia nos traz para termos sabedoria e discernimento em como viver a vida é entender a brevidade da vida. Ensinar a contar os nossos dias quer dizer: Deus, me ajude a sempre compreender que a minha vida é breve e o que mais vale a pena é a eternidade. Mas nós vimos aqui, pessoal, que este salmo nos traz uma mensagem para todos, de todas as nações e raças, de toda a classe social. Nós vimos no verso 5 a 14 uma realidade a todos, a brevidade da vida, a realidade da morte e a realidade da insuficiência dos nossos recursos. Então, pessoal, eu creio que nós como cristãos devemos cuidar da nossa vida, zelar, devemos aí estar atentos ao cuidado que devemos ter nesse momento. Não vou entrar nesse mérito agora, que ainda mais hoje, né, que é um dia extremamente difícil
para se falar sobre isto, devido ao calor do momento, se ficamos em quarentena ou não. Não é um espaço para nós aqui agora, mas uma coisa é certa, né? A morte, de uma forma ou outra, vai chegar a todos nós, né? Seja por uma epidemia, por um vírus ou por qualquer outro motivo. É claro que isso não tira de nós a responsabilidade de nos curarmos. Como eu disse, nós não temos esta inclinação suicida de nos lançarmos na morte. Mas também não podemos ter medo da morte, porque Cristo já venceu a morte e um dia ela chegará a todos nós. Mas em último lugar, pessoal, não quero tomar muito tempo de vocês, se bem que eu acho que vocês estão com muito tempo, né? Mas para não tomar muito tempo de vocês, do verso 15 ao verso 20, o discurso muda, né? Se até aqui é uma mensagem a todos, depois é uma realidade a todos, mas nós vamos ver aqui uma redenção àqueles que são chamados à graça de Deus, à salvação. É uma redenção ao seu povo. Nós observamos aí nos versos 5 a 14 que não há quem pague o resgate do homem, né? Não há quem possa reverter a morte, muito menos salvar a sua alma. Ele diz no verso 8, né? Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Parece algo impossível, né? Se nós parássemos no verso 14, seria extremamente depressivo, né? A gente podia sair por aí, como Paulo diz, né? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, vamos aproveitar o que a gente tem, porque não há nada além disso. Mas Paulo ali defende, né, a ressurreição do corpo. Mas ele vai dizer no verso 15, olha que lindo o que o salmista vai nos dizer. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Olha que coisa preciosa que este salmo nos diz, né? Para os homens é impossível pagar pela sua vida. Não há dinheiro no mundo, não há bondade no mundo, não há justiça no mundo, não há um ser humano, com exceção do Deus que se fez carne, que seja santo o suficiente, justo o suficiente, que tenha mérito o suficiente, que seja bondoso o suficiente, que seja caridoso o suficiente, amoroso o suficiente, que tenha dinheiro ou qualquer outro recurso suficiente para salvar a si mesmo, muito menos a um outro homem. Mas Deus, sim, essa é a boa notícia, mas Deus remirá a minha alma da morte. Remir é um termo que traz a ideia de salvar por meio do pagamento de um preço. Era um termo usado, por exemplo, na época, no contexto para, às vezes, comprar um escravo, né, da escravidão e o libertar mediante pagamento de preço. Deus remirá a minha alma da morte. Vá lá em Colossenses 2,14. Colossenses capítulo 2, verso 14. É um texto bem conhecido. Lá o Paulo nos diz, não é? Falando de Cristo, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então nós tínhamos uma dívida para com Deus, para com a sua lei, porque nós quebramos a lei de Deus. Então a nossa dívida é para com Deus. Deus é quem foi o ofendido, né? Não foi o homem nem Satanás. Nós não estamos em dívida com o inferno nem com Satanás. Nós vamos, ou iríamos, né? Estamos condenados ao inferno pelos nossos próprios pecados. Nós mesmo é que nos colocamos nessa situação, né? Como filhos de Adão também. Então nós vamos à condenação eterna se não for a graça de Deus por causa dos nossos próprios pecados. O que você precisa fazer para ser condenado é nada, certo? Porque nós já nascemos em pecado já fomos concebidos e todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Nós pecamos porque somos pecadores e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e todos merecemos a justa condenação de Deus, né? Se Deus é justo, ele tem que punir o pecado e o pecador. Mas Cristo se ofereceu como oferta pelo pecado, né? A sua justiça perfeita, a sua vida de perfeita obediência à lei de Deus no nosso lugar. E quando na cruz
ele morre aquela morte horrível, não só física, mas principalmente ele levando sobre si a nossa condenação, o juízo de Deus sobre nós. Ali ele foi a oferta pelo nosso pecado. E a sua oferta foi perfeita, né? A sua justiça, e foi aceita por Deus e satisfez a justiça de Deus. E através do sangue de Cristo, desse preço altíssimo, que nós não podemos aí calcular, né? Deus remiu a nossa alma do poder da morte. Portanto que Paulo diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E quem vem nos buscar não é mais a morte, né? O texto diz, mas ele me tomará para si. Por isso que em João 10, 11, se aqui diz que os homens, né, são postos à sepultura e a morte é o seu pastor, olhe lá em João 10, 11. Em João capítulo 10, verso 11, Jesus vai nos dizer, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Então Cristo morreu pelas suas ovelhas. Continuando no verso 16, o salmista diz, né? Salmo 49, 16, não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa. A gente encontra este princípio lá no Salmo 73 também, quando Asaf invejava os ímpios, né? Ele dizia, Deus, para que te serve? Para que me serve te servir, te adorar, estar aqui no templo, se parece que quem não te adora está em melhor situação do que eu, estou aqui sofrendo. Ele estava medindo o relacionamento de Deus de maneira bem utilitarista, não é? E também de maneira bem terrena, mas Deus o faz contemplar a luz da eternidade, né? Do destino daqueles ímpios e de que tudo aquilo que os ímpios acumulavam com desonestidade, na verdade, eram coisas perigosas, né? Escorregadias, se voltariam contra ele mesmo. Aí ele diz no verso 17, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. Olha que os homens buscam louvores, mesmo que eles estejam fazendo bem a si mesmos. A gente vê muito isso aí no nosso dia a dia, né? A gente aplaude, às vezes louva pessoas que estão nos enganando e estão pensando só no bem delas mesmas e ainda elas querem louvores para si mesmas. Verso 19, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verá luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Pessoal, então nós vimos neste salmo hoje de que a palavra de Deus, o Evangelho, né, a proclamação da verdade, ela é a todos. Todos precisam ouvir o Evangelho, independente de raça, independente de cor, independente de situação financeira. A mensagem da palavra de Deus é uma mensagem a todos. Nós vimos também a realidade a todo ser humano, da brevidade da vida, da realidade da morte, da insuficiência dos nossos recursos. Por mais que a gente tente preservar a vida, um dia a morte vai chegar a todos nós. Mas nós vimos também uma maravilhosa redenção, aqueles a quem Deus quis salvar pela sua graça, de que o que era impossível para nós, aos nossos recursos, Deus em Cristo redimiu a nossa alma do poder da morte. Então que neste momento, em toda a nossa peregrinação, a gente ande à luz da palavra de Deus. Não há razão para a gente temer. Por mais que a vida seja breve, por mais que estejamos sujeitos à morte, por mais que venham vírus, enfermidades, acidentes, catástrofes, envelhecimento e a morte, Deus é poderoso para nos remir da morte. Deus é poderoso para nos salvar da morte. E esta vida é passageira, mas a vida eterna está garantida em Cristo Jesus. Então que isso venha trazer conforto ao seu coração, consolo, que a gente ande à luz da fé, à luz das promessas de Deus. O salmista fala duas vezes, né? Primeiro ele diz a si mesmo, né? Por que eu vou temer? E depois ele já prega para outros, né? Não temas. Primeiro ele falou para ele, né? Eu não vou temer. Agora ele diz, não temas. Então também é uma mensagem que a gente precisa pregar. A gente tem que sair com esse compromisso de anunciar uma mensagem de esperança, né? De salvação e também falar do ponto principal, que é a redenção em Cristo Jesus.
uma mensagem a todos, uma realidade a todos e uma redenção aos filhos de Deus. Deus abençoe você, meu querido. Você medite mais e mais na palavra de Deus e vamos orar neste momento. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas autoridades, vamos orar para que esta crise se resolva também pelos efeitos que possam trazer e que, acima de tudo, Deus nos dê sabedoria, discernimento, e confiança também nele, na sua soberania, e que Deus nos ajude, meus irmãos. Eu acho que é um desafio para todos nós e eu me coloco nisto, de agir de maneira cristã e de maneira que honre a Deus. Eu acho que para nós é muito difícil, vivendo no calor do momento, tomar qualquer decisão. Eu acho que é um desafio para todos nós. Olhar para o passado é mais fácil e a gente tem muita facilidade de julgar o que as pessoas fizeram no passado, mas você estando vivendo o momento da crise, é muito difícil a gente tomar qualquer decisão, seja a nível familiar, pessoal, social ou até mesmo em nível de nação. Então vamos pedir mesmo misericórdia e a graça